Presidente Lula dá aval à nova regra de gastos do orçamento apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segurança Pública do Distrito Federal monta grande esquema para a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcada para amanhã. Dia de articulações para montar um plano B sobre as medidas provisórias. Brasil e China preparam compra e venda de produtos apenas com moedas locais. Brasil criou mais de 240 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado. Especialistas alertam para o risco da inteligência artificial eliminar 300 milhões de empregos no mundo. Cientistas americanos descobrem remédio que provoca o mesmo efeito de uma cirurgia bariátrica. E ainda dá tempo de cumprimentar Curitiba e Salvador pelo aniversário de mais um ano de fundação. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de 3 meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está viajando de volta ao Brasil. E um forte esquema de segurança foi montado para a recepção, que, em princípio, estava programada para ser mais festiva, mas teve que seguir um roteiro mais simples. Jair Bolsonaro deverá desembarcar em Brasília no começo da manhã desta quinta-feira. A convocação de alguns deputados e expectativa de que apoiadores do ex-presidente façam uma recepção no aeroporto. Mas a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a Inframérica e a Polícia Federal pedem que não seja realizada qualquer tipo de manifestação no saguão ou arredores do aeroporto para não prejudicar o fluxo da capital federal e voos para outras regiões do país. Inclusive, para não incentivar aglomerações no local, a Polícia Federal deve fazer o desembarque de Bolsonaro por um acesso alternativo e não pela saída tradicional. Vai ser permitido que haja esse deslocamento de pessoas com o intuito de fazer manifestações no saguão do aeroporto. Por isso, essa construção vem sendo feita também com os representantes do ex-presidente. É compreensível, como aqui já foi dito, que haja uma expectativa dos seus apoiadores em recebê-lo, mas não na região do aeroporto, porque você causaria um transtorno imenso à comunidade. Até porque, nesse período, de 7 da manhã até as 9 da manhã, tem a previsão de 80 voos dentro desse período. Brasília é um dos grandes hubs hoje da aviação nacional. Então, se isso acontecesse, o prejuízo seria iminente. Então, para evitar isso, essas manifestações de apoio não podem ser feitas no saguão do aeroporto. Oportunidade haverá outras de festejar a chegada do ex-presidente e tudo mais. Mas se houver uma aglomeração no aeroporto, naquele horário, que é horário de pico de movimento do aeroporto, vai impactar não só aqui em Brasília, mas no país inteiro. A Polícia Militar e o Detran acompanharão o ex-presidente por todo o trajeto para garantir a segurança de Bolsonaro e evitar congestionamentos. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, afirmou que a possibilidade de qualquer tipo de desfile em carro aberto está totalmente descartada porque a prática é contra a legislação de trânsito. Assim como na região do aeroporto, manifestações não serão permitidas aqui na esplanada dos ministérios. O policiamento foi reforçado e as vias serão fechadas rapidamente, caso seja necessário. A Polícia Rodoviária Federal informou que monitora a chegada de apoiadores e caravanas vindas de outras partes do país. Ainda não se sabe exatamente onde essas pessoas ficarão, mas o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, foi enfático ao dizer que acampamentos como o que foi instalado em frente ao quartel-general do Exército no fim do ano passado, não serão tolerados. A gente não pretende que se façam novos acampamentos aqui no Distrito Federal, em algumas regiões especialmente. Isso não será tolerado, Nós não vamos permitir que em determinados locais da cidade sejam feitos acampamentos. Isso não será permitido, não será tolerado. Agora, a questão da segurança, da movimentação, do fluxo no dia a dia, é claro que a gente tem a preocupação, nós estamos atentos para isso,
mas isso a gente vai fazer no dia a dia. Na manhã desta quarta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Lula se recupera bem de uma pneumonia e pode voltar a despachar no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Questionado se a volta de Bolsonaro pode interferir na decisão do retorno ao trabalho na esplanada, Padilha disse que não há qualquer relação entre os assuntos e que, ao voltar ao Brasil, Bolsonaro terá muitas explicações a dar. Acreditamos que o GDF vai tomar todos os cuidados, as precauções em relação a isso. De qualquer manifestação, né? Qualquer manifestação que tenha, é responsabilidade do GDF garantir a segurança em Brasília. Certamente vai ter a responsabilidade em relação a isso, mas isso não interfere em nada em qualquer passo do presidente. Não cabe ao Palácio do Planalto ver a circulação de qualquer pessoa que se declara de oposição, muito menos do ex-presidente que fugiu do país, né? Quem tem que ver é ele, né? Ele vai ter que chegar e vai ter que dar explicações sobre as joias, vai ter que dar explicações sobre várias questões que estão sendo descobertas do governo dele, vai ter que dar explicações sobre as obras paralisadas no país, né? Ele que tem que ver como que está se organizando para a sua volta. E a Polícia Federal marcou para quarta-feira que vem em Brasília o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga as joias trazidas da Arábia Saudita ao Brasil. O coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, e Marcelo Câmara, que atuava no gabinete presidencial, também prestarão esclarecimentos à PF na mesma hora e local. As fortes chuvas que atingiram o Maranhão nos últimos meses têm causado vários transtornos e assustado os moradores de Buriticupu, município a 417 quilômetros de São Luís, que vivem alerta por conta dos riscos causados pelas enormes crateras que há mais de 30 anos vêm invadindo parte da cidade. Imagens de drone mostram que o município do Maranhão corre o risco de desaparecer por causa de crateras. São 26 buracos gigantes que avançam sobre a cidade e tiram o sono dos moradores. Por meio das imagens, é possível observar várias crateras que ameaçam engolir casas que estão ao redor. Durante o período chuvoso, a situação só piora na região. Esses enormes abismos são provocados por um fenômeno geológico chamado de vossoroca, que acontece em áreas onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. Com isso, fortes chuvas deixam os terrenos ainda mais suscetíveis a desmoronamentos. Nos últimos 10 anos, só uma vossoroca engoliu 3 ruas e mais de 50 casas em Buriticupu. Parte da Vila Santos Dumont desapareceu completamente e as casas que ainda não desabaram estão próximos aos barrancos e foram abandonadas. Cerca de 180 famílias correm o risco de perder suas casas em Buriticupu e cobram uma solução do poder público. Nos últimos anos, 27 famílias foram retiradas por estarem em áreas de risco. Uma decisão judicial obriga a Prefeitura de Buriticupu a garantir moradia segura e desenvolver ações para conter o avanço das vossorocas. Em nota, o governo do Maranhão disse que o município foi incluído no decreto de situação de emergência estadual e aguarda reconhecimento do governo federal. O estado informou que foram solicitados recursos federais imediatos de ações de ajuda humanitária e de estabelecimento. E o governo deu mais 30 dias de prazo para o recadastramento de armas de fogo no país. No decreto publicado hoje no Diário Oficial, a data final passou a ser o dia 3 de maio. O objetivo é controlar o arsenal em circulação no Brasil, que cresceu bastante nos últimos anos. O exemplo está no balanço divulgado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Apenas de fevereiro para cá, foram registradas mais de 820 mil armas, 50 mil a mais do que o Exército. E o prazo não acabou. Imagens de câmeras de segurança mostraram agentes de imigração saindo do centro de detenção de migrantes que pegou fogo na fronteira com os Estados Unidos. 38 pessoas morreram. Ao ver a cena, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometeu agir contra os culpados pela tragédia. Imagens de uma câmera de segurança mostram o que parece ser o início do incêndio que tirou a vida de 38 migrantes no México. Um homem é visto chutando contra um portão tentando abri-lo, enquanto o fogo avança. 3 agentes circulam do outro lado sem fazer nenhuma manobra visível para auxiliar os detidos e deixam o local.
Os últimos segundos mostram fogo e fumaça enchendo toda a sala, com migrantes do outro lado da grade. As imagens tiveram sua autenticidade reconhecida pelo governo mexicano. O incêndio ocorreu no Instituto Nacional de Migração, em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos. Nesta quarta-feira, do lado de fora do alojamento, migrantes esperavam por notícias de parentes. Na capital, Cidade do México, o presidente Andrés Manuel López Obrador disse que o fogo teve a ver com um protesto, depois que os detidos descobriram que seriam deportados e prometeu justiça. Que não haja impunidade, que se aclare bem quem foram os... Que não haja impunidade, que os responsáveis sejam identificados e que as responsabilidades sejam definidas, e aqueles que causaram essa dolorosa tragédia punidos de acordo com a lei. De maneira específica as responsabilidades e se castigue de conformidade com a lei a quienes hayan causado esta dolorosa tragédia. Entre os migrantes mortos, havia cidadãos de pelo menos 6 países: Guatemala, Equador, El Salvador, Honduras, Colômbia e Venezuela. Os feridos, alguns em estado grave, foram levados para 4 hospitais, enquanto o Instituto Nacional de Migrações coordena com funcionários consulares para identificar os mortos. Quem sonha em morar em um país seguro, sem terrorismo, guerras ou catástrofes, pode ter a oportunidade, segundo um ranking divulgado hoje, que mostrou quais são essas nações. Olha só, além do nível de segurança da região, o ranking ainda leva em consideração o custo de vida, a qualidade do ensino, a acessibilidade e o clima. A pesquisa do US News and World Report, baseada em dados de 2021, coloca a Islândia em primeiro lugar como o país mais seguro do mundo, além de ser também o terceiro mais feliz do planeta, isso já segundo o relatório mundial de felicidade. Em segundo lugar, como mais seguro, ficou a Nova Zelândia, reconhecida pela política estável e também pelas suas baixas taxas de criminalidade, principalmente envolvendo armas de fogo. Em terceiro, vem a Dinamarca, que apresenta baixo nível de desigualdade social e corrupção, além de ter um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. E em quarto está Portugal, que também registra baixos níveis de criminalidade e é considerado um dos países mais pacíficos da União Europeia. E por compartilhar a língua portuguesa, Portugal acaba sendo aí muitas vezes opção para os brasileiros, já que o Brasil passou bem longe dessa lista dos países mais seguros do mundo. E veja a seguir, Brasil e China preparam compra e venda de produtos apenas com moedas locais. E ainda, país criou mais de 240 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado. O Brasil e a China estão começando a fazer comércio entre os dois países sem dólar, tudo em moeda local. Uma medida que poderá ser fortalecida quando o presidente Lula confirmar a remarcação da visita que teve que ser desmarcada. A Presidência da República avalia remarcar para o dia 11 de abril a viagem do presidente Lula para a China. Essa viagem seria realizada neste fim de semana que passou, mas teve que ser adiada em função de uma recomendação médica após um quadro de pneumonia do presidente Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi convidado a integrar a comitiva presidencial e deve participar dessa viagem na segunda semana de abril. Parte da delegação brasileira foi à China e já está participando de eventos naquele país. Durante o Fórum Econômico Brasil-China, realizado em Pequim nesta quarta-feira, 20 acordos foram assinados entre os dois países. Entre eles, um que permite negociações em moeda local, isto é, sem necessidade de converter os valores em dólar. Neste modelo, vai ser possível compensar diretamente o valor do real brasileiro para a moeda chinesa. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, considerou que para essa medida vigorar, vai ser necessário que haja uma redução nos valores, além de interesse das empresas que fazem essas negociações. De Brasília, Jaqueline Fonseca.
As taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito subiram em fevereiro. Como nessas horas os bancos não prestam muita atenção à Selic, que é a básica da economia, os juros do cheque agora estão em 137% ao ano. No cartão de crédito parcelado, o cliente vai pagar mais de 189% e no rotativo, mais de 417% ao ano. Quando somados todos os tipos de financiamento, a taxa média cobrada nos empréstimos passou a 44%, o índice mais alto dos últimos 6 anos. E mesmo com tantas contas para pagar, os brasileiros pediram menos dinheiro emprestado no mês passado. Segundo os números divulgados pelo Banco Central, o volume foi 9,5% menor que em janeiro. Mas é bom lembrar que fevereiro é um mês mais curto, com apenas 28 dias, e isso faz diferença na estatística. De qualquer maneira, as famílias e empresas brasileiras têm hoje mais de 5 trilhões e 300 bilhões de reais para pagar, mais da metade do PIB do país, que no ano passado ficou próximo dos 10 trilhões. O número explica por que quase 49% das famílias estão endividadas e mais de 4% não consegue quitar as dívidas. A inadimplência também bateu recorde. O Pix foi líder entre todos os outros meios de pagamento em 2022. Segundo a Febraban, foram 24 bilhões de transações, com média de 66 transferências diárias. Essa quantidade de operações superou a soma de cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques. Ainda de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as transações feitas com o Pix continuam em ascensão e contribuem para a maior inclusão financeira. Depois do Pix, os preferidos dos brasileiros foram o cartão de crédito e o cartão de débito. Com quase 190 mil veículos estocados nos pátios, as montadoras não encontraram alternativas a não ser parar as máquinas. Os juros altos estão colaborando para este cenário. Na Bahia, por exemplo, desde ontem, cerca de 5 mil trabalhadores da Volkswagen e da General Motors entraram em período de férias coletivas. Com a queda na venda de veículos e a desaceleração do mercado, ao menos 4 montadoras de carros resolveram adotar férias coletivas em suas fábricas aqui no Brasil. Segundo as empresas, essa medida visa evitar a criação de estoque, visto que as vendas não estão positivas. Uma tentativa de tentar adequar a produção à demanda do mercado, solucionando também um outro problema, a falta de componentes para a montagem. Por outro lado, quem precisa comprar reclama da alta no preço, fator que tem prejudicado a finalização das negociações nas concessionárias. Segundo os gestores das revendedoras, aqui em Teixeira de Freitas os impactos já eram sentidos há um bom tempo. O aumento no preço dos carros vem desde o final de 2020, sendo ocasionado pela alta inflação, gerando a baixa procura. José desistiu de uma compra. Rapaz, essa alta aí quebrou as pernas nossas, certo? Eu tenho um carrinho popular e eu tava querendo mesmo pegar um novo agora que eu fui até lá na concessionária. Mas aumentou demais, cara. E ele desvaloriza o carro da gente, o carro mais velho, e o deles valoriza, né? Tem muita valorização, subiu muito, não tem condições. Eu, para mim mesmo, particularmente, eu não consigo mais. O veículo que ele pretendia adquirir está custando R$14 mil a mais. Antes ele estava ali uns 54, agora ele foi para 68. Aí você vê, né? Entendeu? Lá na concessionária que eu fui. Aí o meu ele valorizou por 30 mil. Então eu achei muito pouco, o meu é mais, que o meu é 2020. Hoje, o carro mais barato do mercado está custando R$68 mil. Em 2020, o valor era de 38 mil. O motorista que possui veículo está mantendo. Não dá para trocar agora. Tem que segurar, né? O importante é a gente manter o que a gente tem. Depois, quando puder, a gente vê o que pode fazer. Eu fui tentar comprar um veículo agora para mim e realmente eu saí da concessionária e acabei desistindo do processo. Devido aos preços estarem muito elevados, né? Eu acho que está complicado. Né? Esse momento é manter o que tem mesmo. Exato, vamos manter o que tem e vamos ver se diminui para a gente comprar outro, né? Rápido.
O aumento nos preços dos veículos novos impactou também o mercado de usados. Os valores subiram. Até usado está caro, né? Então você tem que manter o seu e nem vender mesmo e ficar com ele ali, só fazendo a manutenção em dia mesmo. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, apesar de um aumento de quase 13% nas vendas em janeiro deste ano, era esperado um crescimento maior. Ainda segundo a associação, a volta do crescimento do setor está atrelada à redução da taxa de juros. No mercado financeiro, os investidores seguem na expectativa do teto de gastos brasileiros, que deve sair ainda nesta semana. Cenário que fez o dólar fechar em queda nesta quarta-feira, de 0,58%, cotado a R$ 5,13 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,60% aos 101.792 pontos. E agora um esclarecimento sobre uma dúvida para quem ainda vai precisar preencher a declaração do imposto de renda. As transações feitas via Pix não precisam ser informadas. Para a Receita, importa o que o contribuinte recebeu, quanto pagou de dívidas e para quem, as declarações de bens e etc. Muitas pessoas estão perguntando isso porque este ano o sistema eletrônico de pagamento será aceito na hora de pagar saldos ou receber a restituição. Mas nada mudou. Mais de 241 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em fevereiro, uma queda de mais de 111 mil postos em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O Cadastro Geral de Empregos e Desempregos registrou 1.940.000 contratos e 1.170.000 demissões no segundo mês do governo Lula. Saldo líquido de 241.700 admissões, sendo a quantidade acumulada de vínculos ativos com carteira assinada em fevereiro totalizou 42.700.000. Uma alta de 1.800.000 quando comparada com o acumulado de fevereiro do ano passado. O CAGED também divulgou que o salário médio do mês 2 ficou em R$ 1.978,12. Um aumento de R$ 17,63 em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. Foi apontado que 4 dos 5 grupos da economia registraram saldos positivos. O setor de serviços teve o melhor resultado, seguido pelo de construção, indústria e agropecuária. O resultado do segundo mês de 2023 também seguiu a tendência histórica de diferença salarial entre gêneros. Os homens tiveram uma diferença de R$ 167,85 para mais do que o valor médio da remuneração de novos contratos das mulheres. As inteligências artificiais que estão se tornando os olhos do mundo podem trazer diversas alterações nas rotinas da população. De maneira positiva ou negativa, o impacto da tecnologia pode ser crucial para o futuro de muita gente. Mesmo sendo um dos principais assuntos, as inteligências artificiais já vinham sendo estudadas desde o século passado. Contudo, com as evoluções tecnológicas e aperfeiçoamentos, 2023 pode ser reconhecido como o boom da utilização do novo recurso. Porém, mesmo sendo desenvolvida para ajudar a população, o lançamento de programas cada vez mais assertivos em sua utilização podem trazer problemas aos trabalhadores, como mostrou um levantamento dos economistas do Goldman Sachs. Segundo ele, até 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo podem ser automatizados de alguma forma. Foi previsto que 18% do trabalho globalmente poderia ser informatizado, com os efeitos sentidos mais profundamente nas economias avançadas do que nos mercados emergentes. A justificativa para fundar esse argumento é que trabalhos com características mais braçais sejam menos afetados do que as funções que se utilizam diretamente de tecnologias, como é o caso dos programadores. E esse medo é embasado porque a inteligência artificial contribuirá para o aumento da automação de diferentes tarefas.
Dessa forma, atividades como dirigir carros, entregar produtos, classificar itens e prever tendências serão executadas com maior grau de precisão pela ferramenta. Um exemplo disso é o Chat GPT, que pode responder a solicitações e redigir redações. Sua utilização já levou muitas empresas a repensar como as pessoas devem trabalhar todos os dias. A inteligência artificial, que é capaz de aprender sobre tudo utilizando base de dados, põe em risco a rotina de milhares de pessoas. Até o homem mais rico do mundo, Elon Musk, tem receio sobre a utilização da ferramenta. O bilionário e mais de 1.000 pesquisadores publicaram uma carta aberta pedindo uma pausa de 6 meses nas pesquisas sobre as novas ferramentas de inteligência artificial, dizendo que os novos sistemas chegaram a um ponto de desenvolvimento no qual a humanidade pode perder o controle sobre eles, trazendo riscos de desinformação e ameaçando a democracia e a civilização. O bilionário ainda afirmou que vê com muito receio a eliminação de empregos com a automatização das profissões. Mas pelo lado das empresas, o pensamento é outro. Isso porque a implementação do instrumento pode aumentar a produtividade do trabalho e impactar diretamente no PIB global. Os economistas do Goldman Sachs afirmaram que esse recurso poderia aumentar em 7% a soma dos bens e serviços em um período de 10 anos. Ao que vemos, toda a tecnologia nova passa por críticas e dúvidas até a sua implementação. Mas com as inteligências artificiais, o problema pode ser ainda maior e todo o cuidado para sua utilização deve ser tomado. E veja a seguir, presidente Lula dá aval à nova regra de gastos do orçamento apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ainda, hoje foi dia de mais articulações para montar um plano B sobre as medidas provisórias. O presidente Lula aprovou as regras apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para substituir o teto de gastos, mecanismo pelo qual o orçamento sempre deve ser corrigido apenas pela inflação. O teto foi furado várias vezes, mas pelo projeto que hoje recebeu aval para ser apresentado aos presidentes da Câmara e do Senado para votação, as despesas vão seguir a arrecadação. Os gastos não poderão ser maiores do que 70% da receita. Se a regra for seguida à risca, as contas deverão atingir 0,5% de saldo positivo em 2025. No último ano do atual mandato, o resultado será o dobro, de 1% no azul. Para o presidente Lula, não existem dúvidas sobre a nova âncora fiscal, mas o impasse entre o Congresso e a Câmara continua travando a votação das medidas provisórias. Surgiu até um plano B para encontrar um denominador comum entre as casas e liberar a tramitação das MPs. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou da Marcha dos Prefeitos. O presidente da Câmara não mencionou a situação das medidas provisórias, mas defendeu o diálogo. Lira falou sobre a reforma tributária e disse que o assunto é prioridade da Câmara e deve ser discutida em plenário ainda no primeiro semestre deste ano. Sempre a todos. Essa discussão ronda o Congresso há mais de 40 anos. Todo mundo defende e quer a reforma tributária, mas todo mundo quer a reforma tributária do seu umbigo. O nosso maior desafio nesse tema é fazer com que a gente tenha uma reforma tributária possível nesse momento para minimizar os problemas dos municípios, dos estados, da União, dos setores produtivos no Brasil. E esse empenho, essa ajuda, nós pedimos ao presidente Zilkowski que movimente todos os prefeitos do Brasil. Mesmo com os impasses, os deputados foram comunicados que a sessão desta quinta-feira poderá ser longa. O entendimento dos representantes da Câmara é que a discussão irá se estender até zerar os itens da pauta. Dessa forma, todas as medidas provisórias serão votadas. Lembrando que na semana que vem não haverá sessões em plenário.
Já pelo lado do governo federal, a situação é mais complicada. Sendo assim, o presidente Lula busca alguma alternativa, ou seja, um plano B, que consiste em propor aos presidentes da Câmara e do Senado que as 4 MPs mais importantes do governo Lula até aqui sejam votadas pelo rito constitucional, ou seja, com projetos de lei a partir de comissões mistas de deputados e senadores. As 4 são a MP de reestruturação do governo, a medida provisória do Bolsa Família, a do Minha Casa Minha Vida e a MP que retomou a tributação federal sobre combustíveis. Portanto, um dos objetivos da federação é conciliar o debate entre as casas e articular para aprovar as medidas provisórias já editadas. Elas precisam passar pela Câmara e pelo Senado até junho para não perderem a validade. Após uma reunião com Lula, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, comentou durante uma entrevista coletiva que o governo federal seguirá com o plano inicial de garantir a aprovação das medidas. Eu acho que está andando bem. O que eu ouvi dos líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, um ambiente para que a gente possa garantir a aprovação dos projetos. O interesse maior do governo é a garantia de que aqueles conteúdos que estão ali, e eu tenho ouvido tanto do presidente da Câmara, quanto do presidente do Senado, quanto dos líderes da base da oposição, um compromisso em aprovarmos os conteúdos que estão ali. E o Tesouro Nacional informou hoje que a dívida pública federal subiu em 1,51% do mês de janeiro a fevereiro deste ano. Agora, ela está em 5 trilhões e 800 bilhões de reais, quase 100 bilhões a mais do que o registrado no mês de janeiro. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar a falta de orçamento do governo no pagamento de despesas que ficaram acima da arrecadação de impostos e tributos. O aumento dos casos de dengue em Santa Catarina fez com que o governo do estado decretasse emergência em saúde nesta manhã. O objetivo é preparar os hospitais para receber os casos graves da doença. O governo do estado publicou um decreto de emergência em saúde pública para realizar reformas e obras em 6 hospitais próprios da Secretaria do Estado de Saúde, localizados na Grande Florianópolis. As unidades têm apresentado sérios problemas estruturais e de manutenção e também há necessidade de ampliação de serviços na decorrência do aumento da ocupação de leitos, principalmente por conta da dengue e doenças respiratórias. A secretária de Saúde do Estado, Carme Zanotto, reforçou a importância do local adequado e em boas condições, contribuindo para o cuidado e recuperação dos pacientes. Ele visa permitir que a gente faça intervenções rápidas nas nossas estruturas dos hospitais próprios. Não são todos os hospitais próprios, mas em especial aqui da Grande Florianópolis, ampliando e fazendo uma nova emergência no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Também vamos trabalhar 20 leitos de UTI para o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Na Carmela Dutra também estamos fazendo estudos para, além de todas essas melhorias internas, também ampliarmos os leitos de UTI e no regional uma nova emergência, que seria uma ampliação da emergência que lá temos, porque as estruturas dos nossos hospitais, elas não combinam com a qualidade do grupo de profissionais que trabalham. Essa ação também vai de encontro no atual momento sazonal que Santa Catarina está enfrentando, um aumento expressivo de casos de doenças infecciosas virais identificadas como dengue e as doenças respiratórias, que vem refletindo na busca por atendimento no sistema de saúde do estado, consequentemente a alta da ocupação de leitos hospitalares. O rei Charles III saiu da Inglaterra. A viagem do soberano, como sempre, foi sob rígidas medidas de segurança. O rei Charles III da Inglaterra está na Alemanha. O monarca desembarcou em Berlim nesta quarta-feira para sua primeira viagem ao exterior como soberano. O avião com as cores da Union Jack, a bandeira do Reino Unido, pousou no aeroporto internacional de Berlim-Brandemburgo. A princípio, Charles e a esposa Camila deveriam visitar a França antes da Alemanha, mas a viagem foi cancelada devido aos protestos contra a reforma da Previdência que afetam o território francês. Em Berlim,
O bairro do Parlamento Federal e os arredores do Portão de Brandemburgo foram enfeitados com bandeiras britânicas para receber o monarca e a rainha consorte. Muitos alemães se aglomeraram para assistir ao encontro do monarca com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Mais de 1.000 policiais foram mobilizados para garantir a segurança, assim como 20 cães farejadores. Vários pontos do centro de Berlim foram fechados ao trânsito. Steinmeier, que acompanhará o monarca durante toda a viagem, chamou a visita do rei de importante gesto europeu. Uma ativista chamou a atenção por participar de manifestações contra a reforma da Previdência da França de uma maneira inusitada, dançando. Confrontos e cenas de violência têm marcado os protestos contra a reforma da Previdência na França. Mas uma ativista de 25 anos se manifesta nas ruas de Paris de uma forma bastante diferente, com a dança. Defensora da causa ambiental, Mathilde Caillard, conhecida pela sigla MC nas redes sociais, viralizou ao protestar de maneira inusitada, dançando em meio às faixas e cartazes contra o projeto do governo. Os vídeos alcançaram milhões de visualizações na internet e fizeram com que a jovem francesa também virasse, de certa forma, um símbolo das manifestações. Donc moi j'utilise la danse pour lutter parce que déjà ça a été utilisé énormément. Eu danço para lutar. A dança e a música sempre estiveram extremamente presentes nos movimentos sociais. O jeito que agimos reflete o mundo no qual queremos viver, na luta contra o sistema que nos oprime e que quer destruir nossas condições de vida. É um ato de resistência, de encarar o sofrimento através da diversão e dizer que a rua é um espaço que não vão nos tomar, que nós vamos resistir e que não vamos permanecer confinados e sem reação. Rester confiné dans des espaces où on est apathique, etc. Integrante do coletivo Alternativa, Mathilde explica a relação entre o meio ambiente e a previdência social. O governo francês quer mudar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos e aumentar o tempo de contribuição de 42 para 43 anos. É muito importante carregar essa mensagem, porque há uma ligação muito forte entre a previdência e o clima. De fato, qualquer reforma que mude a organização da sociedade, ainda mais aumentando a carga de trabalho, mas sem levar em conta os parâmetros climáticos, enquanto estamos indo na direção do caos, perde o sentido completamente. Por meio da música e da dança, Mathilde protesta para que as demandas da população francesa sejam ouvidas. Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, criaram uma colher capaz de adoçar a comida sem a necessidade de colocar açúcar, hein, Beatriz? Muito interessante. O talher é produzido com uma substância que estimula as papilas gustativas da língua e engana o cérebro. Chamado de sugar hair, o utensílio possui ondulações na parte interior, fazendo com que a sua área de superfície seja maior e possua mais contato físico com as papilas gustativas em nossa língua, cobertas por uma camada de moléculas chamadas de ligantes, e que tem o papel de deixar grudado na colher o açúcar que teoricamente seria do alimento. Portanto, a colher engana o cérebro e faz a pessoa pensar que está comendo algo doce, já que a língua consegue detectar o açúcar que fica preso à colher e não propriamente na comida ingerida. O produto foi desenvolvido pensando em pessoas com diabetes ou que desejam reduzir o consumo de açúcar, além de substituir o uso de adoçantes artificiais, que não trazem benefícios e podem ser prejudiciais à saúde. Estudos anteriores mostraram que o adoçante aspartame, encontrado em quase 5.000 alimentos e bebidas, está ligado a comportamentos semelhantes à ansiedade. Embora inovador na questão de enganar o cérebro e armazenar o açúcar, essa não é a primeira vez que cientistas desenvolvem talheres que alteram o sabor de alimentos. No ano passado, pesquisadores japoneses desenvolveram hashis computadorizados, que realçam o sabor do salgado e podem ajudar a dieta de quem precisa controlar a ingestão de sódio.
E veja a seguir, cientistas americanos descobrem remédio que provoca o mesmo efeito de uma cirurgia bariátrica. E ainda dá tempo para cumprimentar Curitiba e Salvador pelo aniversário de mais um ano de fundação. Cientistas norte-americanos descobriram um remédio que tem efeitos semelhantes ao da cirurgia bariátrica. Além de ajudar o paciente a perder peso, ele também diminui o risco do desenvolvimento de ter diabetes. O remédio desenvolvido pelo grupo ativa 2 receptores para PYY, que é um hormônio intestinal produzido por células em vários locais do trato digestivo. O PYY é considerado um inibidor do apetite no intervalo entre as refeições, sendo fortemente ativado por refeições ricas em proteína, além do receptor para GLP-1, que estimula a secreção de insulina das células B do pâncreas, fazendo com que a glicose absorvida pelos tecidos periféricos através da ação da insulina. Durante 16 dias, essa mistura foi testada em roedores e os resultados foram animadores. 80% dos ratos comeram menos do que normalmente comiam e apresentaram uma redução de peso de 12%. Ou seja, os ratos perderam 3 vezes mais peso do que quando tratados com liraglutida, uma outra droga injetável que ativa apenas o receptor de GLP-1, e que é aprovada pela Agência Reguladora Americana para o Tratamento da Obesidade. E ao contrário do tratamento com liraglutida, os testes com esse novo medicamento chamado de GEP-44 não revelaram sinais de náusea ou vômito. Segundo os cientistas, a perda de peso causada pelo GEP-44 pode ser atribuída não apenas à diminuição da alimentação, mas também ao maior gasto de energia, que pode assumir a forma de aumento de movimento, frequência cardíaca ou temperatura do corpo. O remédio ainda tem uma vida mais longa, podendo ser injetado no corpo do paciente apenas 2 vezes na semana. Outro benefício da nova droga é que os ratos tratados com o composto mantiveram seus físicos novos e mais magros, mesmo após o término do tratamento. Agora, os pesquisadores seguirão evoluindo o medicamento e em breve pedirão para que seus compostos sejam testados em primatas. E um senhor de 83 anos que estava há 40 sem enxergar recuperou a visão graças a uma cirurgia inédita realizada em um hospital lá na Itália e que durou 4 horas. Em nota oficial, a equipe médica explicou que a operação consiste em ter alargado o transplante de córneas para a superfície ocular aos tecidos conjuntivos esclerais, que tem um papel fundamental em permitir o sucesso do transplante em condições particulares. Já o paciente, em suas palavras, disse: "Quando acordei e comecei a ver o contorno dos meus dedos e da minha mão, foi como nascer de novo." Não é maravilhosa essa notícia? Deus capacita o homem para que a ciência realize. O Rio de Janeiro recebeu um presente hoje, transitório, mas bastante cobiçado. É o troféu da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa no próximo mês de julho. E também nesta quarta, a FIFA retirou a organização do próximo Mundial Sub-20 masculino da Indonésia. Braços abertos sobre a Guanabara e também para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Cristo Redentor recebeu nesta quarta-feira o cobiçado troféu da competição, que passa por um tour internacional antes de a bola rolar na Oceania. A Austrália e Nova Zelândia vão receber o torneio, que conta com 32 times. O Brasil está no grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. Eu acho que a expectativa por essa Copa é fantástica porque já começa diferente, com 2 países, Austrália e Nova Zelândia. São 32 equipes e pelo menos 10 podem conquistar o título. Ainda em busca do troféu inédito, o Brasil estreia na competição no dia 24 de julho contra a seleção panamenha. A melhor campanha das brasileiras aconteceu no ano de 2007, quando as comandadas de Jorge Barcelos perderam a final para a Alemanha em Xangai. Nunca foi fácil, é mais uma batalha, então eu espero que as meninas possam fazer, né, e demonstrar um bom futebol e que possa trazer essa taça para cá, né? A gente já chegou tão perto dela
né? Estamos novamente, então a gente espera que esse ano ela realmente venha de vez para o Brasil. Também nesta quarta, a FIFA retirou da Indonésia a organização do Mundial Sub-20 masculino, que deveria acontecer no arquipélago do Sudeste Asiático entre os dias 20 de maio e 11 de junho. A FIFA não deu mais detalhes sobre os motivos da decisão, mas um dirigente do futebol indonésio relacionou a atitude com a oposição do governador de Bali à presença de Israel no torneio. A Indonésia, que tem a maior população muçulmana do mundo, apoia a Palestina e não mantém relações diplomáticas com Israel. Para evitar problemas, os organizadores do torneio planejavam realizar os Jogos da Seleção israelense em Bali, ilha cuja maior parte da população é hinduísta, mas a postura do governador Ryan Coster impediu a ideia. Uma das cidades que tem o transporte público mais futuristas do Brasil completa hoje 330 anos. Curitiba, capital do Paraná, é exemplo em termos de arquitetura que vai desde edifícios que seguem a linha contemporânea, passando pelo Art Deco e o neoclássico. E a primeira capital do Brasil está completando 474 anos de sua fundação. Entre ladeiras e suas belas praias, Salvador é uma das cidades mais acolhedoras do país. Recebe os seus visitantes de forma calorosa e com o melhor tempero. A data não é feriado na capital baiana, mas quem estiver livre durante o dia pode aproveitar o sol e pegar uma praia. Uma sugestão é a da Gamboa, que fica ao lado do Museu de Arte Moderna, onde é possível encontrar comida e bebida com o precinho que só o baiano tem para oferecer. Na sua fundação, a capital da Bahia recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Isso porque a primeira expedição exploratória chegou no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Depois disso, por ocasião da sua fundação, o rei de Portugal mandou fazer uma homenagem a Jesus Cristo, de modo que o nome se juntou São Salvador. Além da primeira cidade do Brasil, foi em Salvador também onde se constituiu a primeira sede da administração colonial portuguesa no nosso país, assim considerada a primeira capital do Brasil até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Conhecida principalmente pelas festas e pela sua gastronomia com influência africana, Salvador comemora o seu aniversário com música e muitos eventos culturais variados, tal como feiras de arte e exposições. Conforme a estimativa de 2017 do IBGE, Salvador conta com uma população de quase 3 milhões de habitantes, sendo uma das cidades mais populosas do país. Dentre os principais pontos turísticos da cidade tem destaque o Pelourinho, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, entre outros. Salvador é uma cidade com muita história e cultura. Outra aniversariante do dia é Curitiba. Embora tenha sido elevada à condição de vila em 29 de março de 1693, o povoado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais teve início algumas décadas antes. Estudos indicam que colonizadores chegaram às margens dos rios Atuba e Bacaxere, atual zona norte de Curitiba, em busca de ouro e outras riquezas. Hoje, a prefeitura mantém o Centro Cultural da Vilinha na redondeza desse primeiro povoado. A vila, com marco zero na Praça Tiradentes, ganhou importância ao longo do século XVIII, até ser elevada à categoria de cidade em 1842 e escolhida como capital da província do Paraná, então recém-desmembrada de São Paulo em 1853. Foi no século XIX que imigrantes das mais variadas origens começaram a chegar a Curitiba, outro atributo marcante da cidade. Entretanto, foi a partir da segunda metade do século XX que Curitiba realmente conquistou as características que a tornaram conhecida no Brasil e no mundo. Uma das principais características de Curitiba é o transporte público, que teve origem na época de crescimento acelerado nos anos de 1970. Ao assumir a prefeitura, o urbanista Jaime Lerner começou a colocar em prática o projeto da rede integrada de transporte. Utilizando apenas ônibus, a cidade tem a malha de transporte público com linhas expressas que se deslocam por vias exclusivas, as canaletas, mas o projeto de Lerner não é revolucionário apenas por isso. O sistema é baseado em grandes eixos de transporte, no qual as faixas exclusivas para ônibus
passam por ruas de comércios e grandes prédios residenciais, rodeadas por avenidas rápidas de mão única, uma em cada sentido. Assim, todo o fluxo de pessoas corre por estes eixos: norte, sul, leste, oeste e Boqueirão. Nos anos de 1980, a Rede Integrada de Transporte criou os terminais de integração, onde passageiros podem trocar de ônibus sem pagar outra passagem. A partir disso, a rede foi enriquecida com ônibus interbairros ligeirinhos que cobrem grandes distâncias com poucas paradas e alimentadores nos bairros. Foi em 1991 que a RIT ganhou as inconfundíveis estações tubo, com embarque em nível, além do pagamento antecipado da passagem, o que agiliza o serviço. Ainda assim, Curitiba é uma das maiores cidades brasileiras sem metrô. A prefeitura continua apostando nos ônibus. Parabéns, Salvador e Curitiba! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.